Boa tarde. Olha, primeiro eu quero aqui colocar que os dados são positivos, porque nós, quando resolvemos autorizar o início da retomada parcial de uma pequena parte das atividades econômicas, o fizemos com base nas tendências que estavam em curso. A taxa de transmissibilidade, que havia tido uma redução, ao mesmo tempo em que nós colocávamos que, para dar continuidade a essa retomada, nós precisaríamos também que a taxa de ocupação de leitos ficasse inferior a 80%. Em que pese todos os esforços que nós temos feito, ao longo de todo esse período já são 440 entre leitos de UTI e leitos clínicos. Nos últimos 15 dias, nós conseguimos instalar 72 leitos de UTI, mas mesmo assim, nós não conseguimos trazer a taxa de ocupação para inferior a 80%. Essa é a razão, seguindo fielmente o próprio decreto, pela qual nós estamos, portanto, suspendendo essa segunda fase, que seria a continuidade da retomada das atividades econômicas. Essa segunda fase que começava amanhã, não é isso? Exatamente. Então, ficam suspensas, é isso mesmo, por esse aumento da ocupação, mas a ocupação, repito, de 92%. Então, essa segunda fase fica suspensa, como diz a senhora agora, é isso? Exatamente, porque o nosso decreto era muito claro, né? O decreto trata como indicadores tanto a questão da taxa de transmissibilidade, bem como também a taxa de ocupação dos leitos. A taxa de transmissibilidade, houve uma redução. No entanto, no que diz respeito à questão da taxa de ocupação dos leitos, que tem que ser inferior até 80%, nós não conseguimos atingir esse patamar. Daí porque nós não vamos partir para a segunda etapa, que era a continuidade da retomada das atividades econômicas. Lembrando que ao longo desse período, nós tivemos um dado positivo, que foi a taxa de isolamento social não ter decaído. E isso tem a ver com algo que é fundamental. Primeiro, o cumprimento rigoroso dos protocolos sanitários, ao mesmo tempo a obrigatoriedade do uso da máscara, porque, como eu já destaquei, as demais medidas restritivas continuam em curso no que diz respeito ao isolamento social. Por exemplo, as aulas continuam suspensas, as atividades religiosas continuam suspensas, as atividades esportivas, culturais e entre outras. Então, o que nós queremos aqui destacar é que nós temos não só esperança, mas muita confiança de que nos próximos dias nós vamos expandir mais novos leitos de UTI e com isso alcançar exatamente a taxa de ocupação de leitos no máximo até 80%, como preconiza o nosso decreto. A senhora trouxe para a gente agora, primeiramente, essa informação de que, em razão dessa ocupação que a gente está tendo hoje, aumentou 92% dos leitos de UTI ocupados, aumentou mais de 10% de ontem para hoje. A retomada da economia em sua segunda fase, ela fica adiada. E eu queria que a senhora falasse sobre como fica, então, a primeira fase, que nós já retomamos, se vai sofrer uma alteração, ou se a senhora ainda planeja isso. E queria que a senhora falasse para essas pessoas que seriam beneficiadas agora nessa segunda fase de retomada das atividades econômicas e que agora vão ter que esperar mais um pouco para que isso aconteça.
A primeira fração da primeira fase, que teve início no dia 1º, ela permanece. Essa segunda fração, que seria exatamente a abertura das lojas de porta aberta até 600 metros, bem como restaurantes com a proibição da chamada bebida alcoólica, essa segunda fração é que está suspensa. Como eu aqui mencionei, né, o Estado tem tomado todas essas medidas com a devida responsabilidade, olhando de um lado o cenário do ponto de vista dos dados sanitários, olhando também, claro, o cenário do ponto de vista econômico. É lógico que o que todos nós desejamos é retomar essas atividades econômicas, sociais, religiosas, culturais, esportivas, o mais breve possível. Mas para que isso aconteça, nós temos que ter um ambiente de segurança do ponto de vista dos dados sanitários. Ou seja, levar em consideração os indicadores, tanto do ponto de vista da transmissibilidade, bem como também o indicador aqui colocado, que é a questão da ocupação de leitos, em que pese todo o esforço que nós temos feito. Eu volto a dizer, em toda a sua história, o Rio Grande do Norte abriu 380 leitos de UTI. Só no contexto dessa pandemia, o governo do Rio Grande do Norte abriu mais de 250 leitos de UTI, em meio a todas as dificuldades, de insumos, de equipamentos, né, de pessoal, de medicamentos, em meio a todas essas dificuldades. Mas nós temos conseguido, graças a Deus, fizemos uma expansão de leitos de UTI, que, diga-se de passagem, ficará como um legado para a sociedade potiguar, porque esses leitos de UTI que estão sendo instalados na nossa rede própria, a rede CESAP, não serão desativados e ficarão como um legado para a sociedade, né? Mas nesse momento, repito, em obediência ao próprio decreto que eu assinei, na medida em que nós não temos hoje uma taxa de ocupação inferior a 80%, essa é a razão, repito, pela qual nós estamos mantendo aquilo que a gente havia autorizado, mas essa segunda fração está suspensa. O decreto vai até o dia 8 e até lá nós vamos fazer exatamente a avaliação. Com base na avaliação dos dados epidemiológicos, nós tomaremos as próximas decisões. Bom, eu avalio como positiva. Acho que o governo, inclusive contando com a participação, né, do setor empresarial, nós estamos conseguindo ordenar, né, essa retomada através do cumprimento rigoroso dos protocolos sanitários, tanto no que diz respeito ao distanciamento social, como no que diz respeito também às medidas de higienização. Por exemplo, os empresários, eles têm que garantir as máscaras para os seus empregados. Eles têm que garantir a higienização. Eles têm que assegurar que os clientes não possam entrar na loja sem estar com o uso da máscara, né? Agora, o que nós temos nesse presente momento que, repito, a taxa de ocupação de leitos, que nós teríamos que tê-la no patamar de até 80%, não foi alcançado. Também destaco aqui o fato de esse período de abertura de uma pequena parte das atividades econômicas não ter tido um impacto do ponto de vista do isolamento social, que não caiu. E nós precisamos mais do que nunca não só manter o isolamento social, mas elevar um pouco. É por isso que eu tenho colocado, e volto aqui a dizer,
o momento ainda requer muito cuidado ainda. Daí porque essa retomada, ela não pode ser encarada jamais como um liberou geral, tanto é que todas as demais medidas restritivas continuam em curso, continuam exatamente em curso. Então, o que eu quero aqui dizer com muita tranquilidade é que quando nós tomamos aquela medida no último decreto, o fizemos com responsabilidade. O fizemos porque as tendências indicavam isso. E o fizemos, inclusive, com a responsabilidade de que essa retomada tinha que se dar de forma muito gradual. Tanto é que a autorização foi de uma pequena parte das atividades econômicas. E, ao mesmo tempo, dizíamos claramente que a continuidade da retomada das atividades econômicas estaria associada aos indicadores do ponto de vista sanitário, que era a taxa de transmissibilidade, bem como a questão da ocupação de leitos. Ok, pessoal? Boa tarde, estamos ao vivo aqui no Patrão da Cidade. Até que faz a suspensão, como é que fica a questão, por exemplo, de alguns municípios, altamente a região metropolitana, principalmente Natal, que é a capital, que estão tendo praticamente tudo aberto, o movimento é intenso, mas como é que vai ser resolvida essa questão? Olha, o que o Estado espera é que os municípios sigam a recomendação do nosso decreto. Sigam exatamente as orientações do nosso decreto. Porque o decreto está sendo calcado em cima de dados concretos, que são os dados do ponto de vista epidemiológicos, onde nós temos, por exemplo, a questão da ocupação de leitos, que não chegou num patamar aceitável, que era uma ocupação no máximo até 80%. Então, o que nós esperamos é que os municípios, no regime de solidariedade, de coparticipação, zelando pela saúde, dos seus munícipes, da população das suas cidades, que eles acatem as recomendações e sigam fielmente as orientações do decreto estadual. Como que vai ficar a postura do governo do Estado em relação a esses municípios e, voltando a dizer, especialmente em relação ao Natal, que começou hoje essa reabertura na segunda fase da votação? Olha, a posição do Supremo foi muito clara, no sentido de que os municípios têm suas competências, prerrogativa no âmbito municipal. Agora, ressaltando que os municípios podem endurecer mais as medidas, se assim a realidade se fizer necessária, a realidade local. Então, o que nós esperamos, repito, é que através do regime de solidariedade, tendo por base os dados epidemiológicos, tendo por base os indicadores que nós adotamos para dar início a essa retomada, na medida em que esses indicadores nós não estamos conseguindo cumprir, então nós temos que fazer essa suspensão. Então, respondendo concretamente, o que eu quero colocar aqui é isso, é que esperamos que os municípios sigam rigorosamente as determinações desse novo decreto que faz a suspensão desse segundo momento das atividades econômicas, considerando exatamente as condições ainda da pandemia, que requer cuidado, requer cautela, porque nós não conseguimos trazer
a taxa de ocupação de leitos para um patamar aceitável, que seria de até 80%. Essa retomada, o município vai ter que fechar estabelecimentos que estavam abrindo hoje, vai ter que fechar de novo estabelecimentos que abriram hoje, ou seja, passaram o dia aberto. É, claro, algo delicado de se tratar. A senhora pretende fazer uma conversa e acredita que isso vai acontecer? Olha, eu tenho conversado sempre, não só com o prefeito de Natal, com os prefeitos das demais regiões. É bom lembrar o nosso Pacto pela Vida, que mais do que nunca vai continuar em ação. Felizmente a Prefeitura de Natal foi uma das poucas que não aderiu ao chamado Pacto pela Vida, mas repito, o Pacto pela Vida continua agora mais do que nunca, tendo à frente as nossas forças de segurança, junto com o PROCON, junto com a Vigilância Sanitária. O que nós queremos aqui, convocar a sociedade, primeiro para a sociedade fazer o papel dela, a sociedade compreender, repito, que uma coisa é o meu desejo, outra coisa é a vida como ela é. E a vida como ela é, realmente requer cuidado, requer cautela. Por quê? Porque a pandemia não passou. Nós temos ainda, repito, que manter essas medidas restritivas em curso para que nós tenhamos a segurança necessária para dar os próximos passos. Ao mesmo tempo, a sociedade cobrar também das prefeituras, os prefeitos e prefeitas exercerem o seu papel enquanto autoridade no plano local. O que eu estou trazendo aqui é o retrato, repito, do ponto de vista dos dados sanitários. Tanto é que os ministérios públicos se posicionaram pedindo exatamente a revisão do decreto. O comitê científico, a mesma coisa. Então, não estou tomando posições aqui com base naquilo que eu penso. Eu estou tomando posições aqui respeitando os órgãos fiscalizadores do meu estado, porque eu tenho todo o respeito e tenho que levar em consideração também, e estou tomando posições aqui levando em consideração os dados apontados pelo comitê científico local. E quero aqui ressaltar, com aquela confiança de que com o esforço de todos, com a colaboração de todos, se Deus quiser, nós vamos superar essas dificuldades o mais breve possível, para que a gente possa retomar e dar continuidade ao nosso plano gradual de retomada das atividades econômicas, bem como as outras atividades. Bem, para encerrar a coletiva, chamamos novamente o secretário adjunto de Saúde Pública, Petrone Spinelli. Eu queria só destacar aqui uma questão. Pessoal, eu queria aqui só destacar também o nosso programa Rio Grande do Norte Mais Protegido, que eu considero como uma das boas práticas de governança nesse contexto de pandemia, porque a máscara, decididamente, é um instrumento de proteção importante, e essa parceria que nós fizemos com as empresas, garantindo inclusive o emprego das nossas costureiras, costureiros, ou seja, de centenas de empregos na região do Seridó e outras regiões. E o fato é que o RN Mais Protegido possibilitou que nós desenvolvêssemos proporcionalmente o maior programa de distribuição de máscara já desenvolvido no Brasil no contexto da pandemia.
Foram já 3 milhões de máscaras distribuídas e agora nós estamos entregando uma nova remessa de 2 milhões e 200 mil máscaras, de forma que cabe aqui mais uma vez fazer o apelo à sociedade para a obrigatoriedade do uso da máscara. Isso é imprescindível, isso é fundamental. É bom a gente não esquecer de maneira nenhuma que, ao sair de casa para aquilo que é imprescindível, não pode dispensar o uso da máscara, porque comprovadamente ela é sim um fator de proteção da saúde, de forma que o governo está fazendo a sua parte, que é garantir a distribuição dessas máscaras para todas as regiões do Rio Grande do Norte. E agora, nós esperamos, cobramos e exigimos que a sociedade faça a parte dela, adotando a obrigatoriedade do uso da máscara.